Isso tinha acontecido dia 2 de março, dia 13 de abril. 13 de abril, o paciente apresenta: achei, né, isso é a fala do paciente, achei que talvez tenha ficado levemente mais tranquilo. Levemente mais tranquilo. Em relação à alergia, percebo que está parecido como anteriormente e continuo evitando ao máximo laticínios. Minha rinite é esporádica, normalmente tem uma certa congestão, sim, né? Nenhum sintoma piorou, né? Então, o que dá para a gente ler até aqui? Que ele percebeu melhora, melhora leve, em tudo deu uma melhoradinha, né? Mas não está 100%, né? Mas está caminhando para melhora. Nenhum sintoma piorou. Só planejamento furado para a viagem. Então, as coisas da viagem dele, né, a pandemia não tinha melhorado nessa época, pelo contrário, né? E o Canadá não liberava o visto dele, né? Isso estava incomodando ele. Mais uma alteração na data para o meio de maio, nenhuma previsão para aprovação do meu visto. Então, foi adiada a viagem, o visto ainda não tinha conseguido. Tenho tentado separar um tempo para meditação, mas nem sempre consigo, né? Então, ele também aqui justifica que não consegue fazer meditação, tudo ele acha difícil, o que depende só dele é difícil, né? Então, aqui a meditação, o exercício físico de manhã também, ele não gosta de fazer, daí ele fica achando desculpa, né? Sim, realmente preciso dedicar mais tempo para isso. Ele reconhece que precisa fazer meditação, que a meditação pode ajudar, né? Mas tem feito pouco. Ultimamente, minha rotina tem sido muito corrida e conturbada. Então, apesar de não estar trabalhando, né, não estar fazendo muita coisa de trabalho, mas ele tem estudado, tem feito algumas coisas assim e diz que isso tudo que ele faz toma tempo. Então, mais um problema com gestão de tempo, né? Plano de cuidado, licopódio 200, né? Então foi entendido que o licopódio estava atuando bem, só que precisava mobilizar mais o paciente, né? E o licopódio aqui tinha bastante a ver, né? Perguntaram antes sobre a questão de simílimo, né? Então aqui o licopódio parece, né? Tem muita cara desse paciente, então tem um jeitão de simílimo. Pode ser, pode não ser, mas tem bastante jeitão. As características gerais do paciente está batendo também com o licopódio, né? Além dos sintomas. Então, o plano de cuidado licopódio 200 tem que fazer a meditação, né? Reforçamos essa questão da meditação e ficou claro que para ele que faz parte do tratamento. Então, não é só medicamento tratamento, né? Essas outras medidas não farmacológicas são importantes também. Então, eu vou te passar um contato de um casal de amigos que moram no Canadá, talvez eles possam te ajudar de alguma forma, né? Pode usar meu nome, então também ajudando uma coisa que não tem a ver com a doença, né? Mas que está incomodando ele, né? Esses amigos, o marido do casal, né? Ele trabalha com imigrantes também lá no Canadá, então poderia é, ajudar ele de alguma forma nesse trâmite do visto e da ida dele para o Canadá. Então, a anamnese. Então, vamos falar. Então, esse é o caso, termina aqui, né? Então, por enquanto. Então, já fiz outra consulta com ele depois, mas não está registrada aqui. Não vou passar para vocês. Tá? Mas o paciente tem melhorado, né? Isso que é importante. Anamnese, né? A anamnese, então, é a habilidade, né, de abordar o paciente de forma sistemática. Então, é um conjunto de perguntas estruturadas ou semi-estruturadas ou não estruturada mesmo, né? Que a gente vai fazer, que mais do que um questionário é um algoritmo, né? Porque cada pergunta que a gente faz, conforme a resposta do paciente, a pergunta seguinte já vai se modificar, né? Então, a anamnese é importante a gente saber como abordar este paciente para buscar informações dele,
É importante na anamnese a gente sempre buscar o histórico de dados e as queixas, né? As queixas principais do paciente e como que é o histórico da doença atual, principalmente, né? Depois a gente pode perguntar também as doenças anteriores, né? As doenças importantes que ele teve, se teve internação hospitalar, se fez alguma cirurgia, isso tudo às vezes ajuda a entender melhor o paciente. E às vezes até as doenças familiares, né? Então, quais doenças graves, crônicas, o pai, mãe, avô, avó tiveram, né? Tios. Então, isso às vezes também ajuda a entender o paciente. O objetivo dessa anamnese, dessas perguntas que a gente faz, né, é eleger o melhor tratamento. O que que a gente vai prescrever para esse paciente vai depender de uma anamnese bem feita. Então, é importante a gente saber entrevistar o paciente, né? Essa entrevista é importante para a gente ter boas respostas, né, e conhecer bem o paciente. Então, a anamnese, a gente pode considerar uma anamnese farmacêutica, né? O conjunto de perguntas, das observações físicas que a gente faz, observações clínicas, né, bioquímicas, então dados laboratoriais, dados de imagem, né, todos os dados, informações que a gente pode colher do paciente, pode nos ajudar a entender melhor este paciente e o que precisa ser prescrito para ele. Quanto ao prontuário, né? O prontuário é um documento do paciente, né? Que a gente registra o que ele tem, mas é um documento dele. Né? Um objetivo importante de qualquer consulta é obter e registrar as informações sobre o paciente e sua doença. Né? Então, o prontuário é importante porque a gente vai registrar, deixar registrado lá. Na próxima consulta, a gente dando uma olhadinha lá, a gente já sabe, né? Não precisa perguntar tudo de novo para o paciente. E não precisa confiar na memória também, né? Mas tomar nota durante a entrevista pode prejudicar o contato visual. Então, isso, né, tem alguns pacientes que esse contato visual é importante, né? Olhar nos olhos do paciente, é, é, perceber a postura dele, como que ele está se comportando, os gestos, né? E também mostrar que a gente está escutando o que ele está falando, né? Mais do que ouvindo. A gente está prestando atenção no que ele está falando, está dando importância para o que ele está falando. Então, esse contato visual aumenta a intimidade, né? Estreita o relacionamento, né? E passa essa segurança para o paciente nos contar coisas que ele não contaria se não tivesse essa confiança em nós. Pode-se fazer o registro dos dados mais importantes durante a consulta, né? Então, durante a consulta, de vez em registrar tudo, anotar, escrever tudo, a gente pode escrever palavras-chave ou escrever algumas frases só, né? Então, vocês já devem ter percebido ali que nos meus prontuários, às vezes tem coisas que ficam meio truncadas, né? Porque eu escrevo mais ou menos do jeito que o paciente falou, ele já começa a falar outra coisa, eu já continuo escrevendo o que ele está falando depois, né? Porque é mais importante do que escrever tudo é a gente escrever para registrar, mas prestar atenção no que o paciente está falando, né? E às vezes quando a gente pede para ele parar para a gente conseguir escrever a frase completa, a gente quebra o raciocínio dele e ele não volta mais não continua mais falando aquilo que queria falar e que poderia ser importante. Tá? Então a gente tem que prestar bastante atenção, né, quando vai cortar o paciente ou pedir para ele esperar para a gente escrever. Então, mais importante do que escrever, a gente prestar atenção nele. A descrição mais detalhada pode ser realizada depois, né? Depois que o paciente vai embora, a gente pode editar aquele prontuário, né? Então, eu tenho usado bastante o prontuário eletrônico ali do Doutor Cuidado, que eu mostrei para vocês, né? E ali ele permite essa edição depois. Então, eu entro lá no prontuário, né, naquela consulta, no registro da consulta, e posso editar e complementar, então, o que eu percebi que não cheguei a escrever porque não deu tempo. Alguns pacientes prezam pela escrita, entendendo-a como uma real valorização de suas queixas. Então, assim como eu falei que tem paciente que dá muita importância para esse contato visual, e cada vez que tu para olhar para o computador, para escrever alguma coisa,
né, ele vai achar que tu não estás dando importância para o que tu estás falando. E tem paciente que é justamente o contrário, né? Eu já tive alguns pacientes, poucos, mas tive, que eles falam alguma coisa, e se eu não escrevo, né, não digito, não escrevo, eles ficam esperando eu escrever, porque eles acham que o que eles falam que é importante, eu escrevo. Então, eles dão o tempo para que eu escreva, né, eu digite o que eles estão falando, porque eles acham que o que eles estão falando é muito importante, que eu tenho que estar registrando o que eles estão falando. Novamente, voltamos para o Organon de Hahnemann, né? Agora deu um salto, né? Tinha mostrado o parágrafo 5, agora nós estamos no 84. Quem puder ler todos os parágrafos do Hahnemann, leia, que vai ser bem legal, né? No Organon. O paciente detalha a marcha de seus sofrimentos. Seus parentes relatam as suas queixas, como se comportou e o que nele notaram. O médico vê, ouve e observa com seus outros sentidos, então não só com a audição, né? O que há de alterado ou fora do comum nele. Escreve com precisão o que o paciente e seus amigos lhe relataram, nas próprias expressões empregadas por eles. Mantém-se calado, deixando que lhe indiquem o que tem a dizer, evitando interrompê-los, a não ser que divaguem, né? Tem aqueles que, né, tem um caso de um paciente, uma vez que ele começou a dizer, né, me contar, que ele tinha problema de insônia e o cachorro da vizinha late toda noite. E porque esse cachorro é um cachorro da raça tal, um cachorro grande e que faz muito barulho e que não sabe como que consegue, os outros vizinhos conseguem dormir, e ele já chamou a polícia, mas a polícia não deu jeito, já reclamou com o vizinho, e daí começou a falar do cachorro. Né? Eu falei, tá bom, eu já entendi do cachorro, agora o que mais que te incomoda? Então, porque ele ia continuar falando do cachorro do vizinho por um tempo. E o cachorro do vizinho só interessava para saber que ele se desperta com o latido do cachorro, né? Então, mas também, de certa forma, ajuda a entender, né, que o paciente também é crítico e reclamão, né? Que vai reclamar com o vizinho, vai reclamar com a polícia. Então, passa outros sintomas também. Mas a gente chega a um ponto que não interessa mais para nós conhecer a história do cachorro, né? A gente está ali para escutar a história do paciente. Então, o médico, no início do exame, avisa que falem devagar, de modo que possa escrever as partes mais importantes que se tem a dizer. Então, de vez de interromper durante a fala, né, já pode avisar quem gosta de escrever bastante, né, que vai estar escrevendo, então, para que ele fale pausadamente. Ali como nota de rodapé, ele colocou: cada interrupção corta a ordem de ideias dos narradores e não lhes ocorre de novo exatamente o que teriam dito a princípio sem a interrupção. Então, por isso que a gente deve evitar, né? Certo? Então, o Hahnemann dando, né, noções aí bem legais sobre a semiologia, né, sobre a anamnese, sobre a entrevista, né? Então, é bem legal. Nos parágrafos seguintes, ao 84, também é interessante, eu não vou passar todos para vocês aqui, né, mas vocês sabem que pode ir lendo, que vai ter outros parágrafos complementares a esse que vão dar mais dicas aí para vocês, tá? Então, o Hahnemann tem um encadeamento nos parágrafos deles, né, sendo um complementar ao outro, então é bem interessante essa sequência aí, principalmente do 84 até o 100. A 85 eu ainda passei para vocês aqui, ó. Ele abre uma linha nova a cada circunstância diferente mencionada pelo paciente ou seus amigos, de modo que os sintomas estarão anotados separadamente uns debaixo dos outros. Pode assim acrescentar outras coisas a qualquer deles que tenha sido primeiro relatado de modo vago e depois exposto de modo mais explícito. Então, eu pergunto ao paciente, qual a queixa principal? Daí ele fala, ansiedade. Daí eu pergunto, tá, além da ansiedade, o que mais? Daí ele fala, rinite.
Além da rinite, o que mais? Ah, eu tenho coceira na pele. Além da coceira na pele, o que mais? Ah, eu tenho tristeza. Eu vou colocando cada queixa dele em uma linha diferente. Depois que ele diz, o que eu tenho é isso aí, né? Esses 5 sintomas, 5 queixas aí que eu tenho para... Daí eu começo de novo. Ah, tá, mas como é que é essa tua ansiedade? Né? Explica melhor para mim. Então, e daí no computador agora é mais fácil, porque daí eu boto lá do lado da ansiedade o cursor, né, e continuo escrevendo dali, ao lado do que eu tinha colocado na ansiedade, até esgotar, né? Ele vai mudar, daí eu vou modalizar essa ansiedade. Depois daí eu vou para o segundo sintoma e modalizo aquele segundo. Vou perguntando como que é, que hora do dia melhora, que hora piora, né? Essa ansiedade é por causa de quê? Né? O que que te deixa ansioso? E assim a gente vai perguntando coisas que vão deixar mais claro para nós, né? Como que é a ansiedade, como que é a rinite, como é que é o eczema de pele. E daí a gente vai colocando, explicando melhor cada sintoma daquele que ele nos relatou. Por que que eu não pego a ansiedade e já peço para ele já explicar essa ansiedade? Porque daí às vezes a gente não vai dar oportunidade para ele elencar todos os sintomas, tudo que incomoda ele, né? E assim, se a gente já elencou, depois a gente vai só modalizando cada um deles, fica mais fácil, né? Mas cada um tem o seu jeito também, tem que ver como é que é, e também para cada paciente também a gente usa metodologias, técnicas um pouquinho diferente, né? A gente tem que estar atento, conhecer as diferentes técnicas para saber qual que vai usar com aquele paciente naquele momento da consulta. Aqui um outro caso clínico, Lili, né? A Lili tem alergia no rosto, no nariz, no palato, no olho, tem gotejamento na nasofaringe, certo? Irritação da garganta, coceira como se estivesse inchado. Acha que é faringite crônica, né? Tem muco na garganta. Esse muco solta quando ela come. Vem pensamento negativo. Acorda com vontade de chorar. Clima de casa está pesado. Não consegue sossegar. Pernas inquietas. Parece que tem areia incomodando na garganta. Parece que tem areia incomodando na garganta. Piora pelo frio. Muito sensível ao frio. Então, ela é friorenta, né? Piora pela umidade. Extremidades frias. Calor melhora. Ela é alta, magra, tem os braços finos, né, e tem sinusite, né, que incomoda ela também, certo? Então, basicamente isso. Acho que tem mais algumas informações aqui. Tem falta de ar. Quando ela tinha 20 anos, isso foi bastante pronunciado, agora ela já tem 30 e poucos, né? Teve prolapso de válvula mitral também aos 20 anos. Síndrome de pânico há 6 anos atrás, faz 6 anos que ela apresentou síndrome de pânico. Mantém sob controle, né? Tem controlado essa síndrome de pânico. Síndrome das pernas inquietas, ainda presente. Quando perde o embalo do sono ou acorda de madrugada, ela, né? Então, percebe mais. Rinite crônica por poeira e pelo de animais. A memória de curto prazo e de longo prazo, ela sentiu piora depois que terminou a faculdade e ela se considera friorenta. Então, esses são os dados, né, relatados por ela. A vitamina B12 está baixa, faz 4 anos que ela tem percebido. Ela tem se acordado várias vezes durante a noite. Hipotensão postural, né, se levanta daí da tontura, né? Mãos e pés com suor, rói unha. O marido e a sogra dizem que tem depressão. Tá? Então, isso ela foi falando aos poucos, eu fui escrevendo para não perder, né? Então, depois não organizei, então ficou meio bagunçado aí, mas foi mais ou menos na ordem que ela foi falando, tá? A avaliação, a falta de ar, a rinite e esse emocional, né? Isso que ela
fala da tristeza, fala da ansiedade, né? Basicamente isso, né? Ansiedade, síndrome de pânico, né? Então, essas são as características. Essa é a parte, sintomas emocionais, a falta de ar e a rinite. Medicamentos que foram considerados, que apareceu no repertório, né? Trabalhando principalmente o que incomoda mais ela é esse emocional, então, essa ansiedade, né? Então, durante a pandemia, a gente tratou muitos pacientes com ansiedade, né? E tem alguns medicamentos que têm se repetido, aí vocês têm visto alguns se repetindo, né? O Aconitum, o Hidrastis, o Licopódium clavatum, Nus vomica, Silícia e Ignatia. Qualquer um desses eu acho que poderia ajudar ela, né? Mas com esses 6 aí listados, a gente vai procurar. O Hidrastis também apareceu ali também por causa da rinite, né? O Aconitum também, e o Aconitum também ansiedade. Então, todos eles aí têm alguma coisa de ansiedade, né, e de rinite também, sinusite, né? Certo? Então, vamos para a matéria médica para ver agora desses 6 aí, qual ou quais que cobrem melhor esta paciente. Apareceu a silícia, né, disparado aí, como um medicamento que melhor cobre os sintomas dessa paciente. Então, vocês viram que mesmo não estando preocupado em prescrever um medicamento só, né, mas nesse caso a gente achou que a silícia estava cobrindo todos os sintomas e as características também da paciente, né? Então, por isso que a gente prescreveu a silícia numa 30 CH para dar uma equilibrada, né? A similitude está bem de acordo com a paciente, mais do que com algum problema orgânico específico dela. Por isso que a gente também deu uma potência mais alta, né? Para equilibrar o todo dessa paciente. Silícia 30 CH. Também foi prescrito o ômega 3, 2 cápsulas ao dia, tomar por 2 meses e depois desses 2 meses tomar uma cápsula ao dia. E usar o difusor com óleos essenciais de limão, de eucalipto ou de menta, né? Nessa ordem de preferência. Certo? Então, essa foi a prescrição. Nenhuma pergunta até o momento, né? Nenhum comentário. Deixa eu ver, tem alguma coisa aqui. Não, não tem nenhuma pergunta. Então, continuamos aqui. Então, essa foi a paciente, né? E o tratamento prescrito para ela. Aqui tem mais coisa, continua a prescrição, que não cobre tudo numa página, eu coloquei na segunda aqui. Própolis, 15 gotas em água 3 vezes ao dia, meditação diária, então vocês viram que eu gosto de prescrever meditação, né? Eu tenho no Spotify várias meditações guiadas gravadas que eu passo, é gratuito, né? Para os pacientes, para quem quiser assistir, tá gratuito lá no Spotify, meditação guiada, Doutor Cuidado. Então, tem mais de 10 lá, quem quiser pode fazer, e os pacientes eu recomendo, porque eu tenho visto, principalmente paciente com depressão e com ansiedade, tem ajudado bastante. O exercício físico diário também é importante, né? Também prescrevo com bastante frequência o exercício físico diário, que faz a pessoa se mexer, se mobilizar, né? E liberar endorfina, a serotonina, cortisol, né? Faz ela trabalhar melhor durante o dia, quando é feito de manhã, principalmente, né? Tomar água também é uma coisa que eu prescrevo com certa frequência também, porque as pessoas tendem a tomar pouca água. Evitar leite por causa da produção de muco, né? E o chocolate também por causa da irritação e da alergia, né? E do muco também. E encaminhamento para a nutricionista, e ela foi na nutricionista, né? Então, tem uma nutricionista que trabalha comigo, na Doutor Cuidado, que ela trabalha com nutrição neuronal. Daí, através de questionários, ela avalia quais neurotransmissores estão em baixa, quais estão em alta, né, e que alimentos que a pessoa deve consumir
para melhorar os níveis desses neurotransmissores. Além de fazer uma avaliação do intestino da pessoa, que alimentos, né, ela trabalha bastante com essa questão do intestino como segundo cérebro e a desbiose, né? Então, probióticos, prebióticos, então tudo isso a nutricionista fez uma avaliação bem completa dela, né, e ajudou bastante. Vamos ver. Professor Rinaldo, Oi. temos duas perguntinhas aqui. A Ana Certo, Lúcia está perguntando se os óleos essenciais não pioram o quadro de rinite alérgica. certo. A rinite alérgica pode piorar quando a pessoa tem alergia específica àquele óleo essencial, né? Então, as alergias, elas são normalmente bastante específicas. Então, tem pessoas que têm alergia a vários odores, né? Vários cheiros e vários óleos essenciais, né? Mas não é comum. Então, o que eu recomendo sempre é que a pessoa use um óleo essencial e verifique, né? Então, o óleo de limão siciliano, por exemplo, né, ele é difícil provocar alergia, né, mas ele diminui o muco, né, desobstrui o nariz, melhora até o muco quando está na garganta também. E então, se a pessoa tem alergia ao limão, então eu prescrevo o eucaliptus globulus, né, que ele é mais canforado, tem características diferentes, né? Tem um pouco citral, então a chance de ter alergia também ao eucaliptus globulus é pequena, né? E se ele tem ainda, daí eu passo o óleo essencial de menta, né? Que tem outras características, tem o mentol, né? Que tem homeopatas que dizem que não deve ser usado junto, então eu digo sempre para usar em horários diferentes do horário que toma o medicamento, né? Porque mesmo que tenha, se tiver alguma inativação do efeito do medicamento, depois quando toma o medicamento, né, o medicamento vai fazer o efeito. E também, às vezes, eu prescrevo óleo essencial de melaleuca, né? A melaleuca, ela tem ação antifúngica, antibacteriana, então tem uma função diferente desses outros que eu tinha falado, né? E tem outros óleos essenciais que também podem ser utilizados, né? Então a gente vai é difícil a pessoa ter a alergia a esses 4 óleos essenciais que eu falei, por exemplo, né? A mesma pessoa, tá? Mas pode ter. Daí tem a outra pergunta aqui de Deóclis, que é qual a experiência com lufa em caso de rinocinusite crônica? Sim, a lufa operculata, ele pode ser usado diluído normalmente, né? A própria, tem pessoas que pegam a buchinha, né? E cortam ela e fervem, concentram e pingam aquela decocção, né? Aquela água que foi colocada em contato ali com a lufa, né? E pingam no nariz, né? Tem outras formas de usar também, né? Então, a gente pode prescrever a tintura-mãe diluída, tintura-mãe de lufa operculata diluída, 1:10, 1:100, ou dizer para a pessoa comprar a tintura-mãe pura, né? E só que diluir antes de usar, né? Pingar algumas gotas num copo com água e fazer uma lavagem ou pingar mesmo, gotejar no nariz, né? Para fazer essa descongestão, né? Então, a descongestão nasal, né? E também a questão da sinusite. Ele falou rinocinusite, né? Então, essa sinusite também, né? Quando tem os seios maxilares estão inchados, com dor, ou os seios frontais também, né? Então, a lufa pode ajudar sim. O que tem que cuidar? A lufa, ela é bastante irritante e agressiva, né? Então, a pessoa que tem sensibilidade à lufa, ela pode ter até sangramento, né? Então, dependendo da quantidade, de quanto concentrado usou a lufa e de qual frequência. Então, eu recomendo usar
né, 1 ou 2 vezes por dia, né, e usar ela diluída, né, para que não tenha problema do exagero, né, porque senão a pessoa começa a ter sangramento, começa a ter muita irritação, e de vez de desinflamar, vai acabar inflamando ainda mais, né. O próprio Diócles aqui está perguntando se pode prescrever a lufa dinamizada. Sim, a lufa dinamizada pode ser prescrita, e daí normalmente eu prescrevo ela dinamizada, né, numa 6CH, por exemplo, para tomar por via oral, daí não aplicação nasal, né? Aplicação nasal sempre em água ou diluída em soro fisiológico, se for aplicar nasal, né? E em soro fisiológico é melhor ainda, por causa do sal, do cloreto de sódio, vai ajudar, né, nessa questão da osmolaridade, né?